agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube. Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Bolsonaro passa por exames e Brasília se movimenta para projeto de anistia. Médico brasileiro tem visto americano revogado após elogiar assassinato de Charlie Kirk. Drone russo atravessa espaço aéreo da Romênia e coloca bloco europeu em alerta. Feirante morre após ataque de pitbull em Duque de Caxias. Estados Unidos e China alcançam acordo para que TikTok seja controlado por americanos. E os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por exames neste final de semana e foi diagnosticado com anemia. Ele também passou por um procedimento para retirar lesões na pele. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com anemia por ter se alimentado mal no último mês. A informação foi divulgada pelo médico Cláudio Birolini depois que o líder da direita deixou a prisão domiciliar no domingo para ir até o hospital DF Star em Brasília. O profissional acrescentou que foram retiradas 8 lesões cutâneas que foram enviadas à biópsia para avaliação. Bolsonaro já cumpre uma ordem preventiva de prisão domiciliar em Brasília. Esta foi sua primeira aparição pública após ser condenado na última semana. O político não falou com a imprensa e apenas observou dezenas de simpatizantes que o aguardavam no local. Bolsonaro mantém silêncio desde o final de julho, quando o STF o proibiu de se manifestar nas redes sociais, por considerar que ele as utilizou para obstruir a justiça. O ex-presidente foi submetido a várias operações por complicações decorrentes da facada que recebeu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018. O Palácio do Planalto e uma parte do STF sinalizaram a favor de um projeto da anistia. Esse novo texto vai propor a redução de penas para crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Segundo fontes que vêm ajudando na confecção do texto, a proposta que parte do STF envolve alguns aspectos, como a redução de penas para crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, criação de um tipo penal específico com penas menores para quem comete crimes contra a democracia influenciado por multidão, além de aumento da pena para quem liderar atos antidemocráticos. A anistia light, como tem sido chamada, se diferenciaria da que vem sendo discutida na Câmara, por não impor um perdão judicial. Na prática, ela teria impacto reduzido nas penas aplicadas a Jair Bolsonaro e demais condenados na semana passada, mas alteraria significativamente a situação dos julgados pelos atos de 8 de janeiro. O Planalto sinalizou a senadores que aceita esse formato, desde que o STF concorde. Um ministro da Corte disse que uma posição definitiva só poderá ser tomada após a análise do texto do projeto em si, que ainda não existe. Os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano. A projeção caiu de 4,85% para 4,83%. O Boletim Focus dessa semana também mostra que os economistas mantiveram a projeção da taxa básica de juros em 15% ao ano. O deputado Nicolas Ferreira anunciou uma campanha para pressionar empresas a demitirem funcionários que comemoraram o assassinato do influenciador Charlie Kirk. A campanha começou com uma publicação nas redes sociais. Na publicação, Nicolas escreveu, abre aspas, o movimento começou. Demita os verdadeiros extremistas da sua empresa. Denuncie. Fecha aspas. O deputado compartilhou perfis que publicaram nas redes sociais mensagens comemorando ou ironizando a morte do influenciador norte-americano. Ele marcou as contas das empresas onde os internautas trabalham para pressionar a demissão. Em uma publicação, Nicolas apontou uma publicação feita por um profissional da saúde. Mais tarde, o deputado também deu os parabéns à Recife Day Clinic, por ter anunciado que o profissional de saúde foi banido definitivamente das atividades da clínica. Charlie Kirk morreu após ter atingido por um tiro no pescoço na última quarta-feira durante um evento na Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos. Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso e assumiu a autoria do crime.
E o médico brasileiro Ricardo Jorge Vasconcelos teve o visto dos Estados Unidos proibido após comemorar o assassinato do influenciador Charlie Kirk. Ricardo Jorge escreveu: "Um salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical." O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, citou a postagem ao anunciar a proibição de vistos para o brasileiro. Segundo Ricardo Barbosa, o visto dele expirou em 21 de agosto de 2022. Além disso, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia publicou uma nota de repúdio contra a postagem do médico e disse que não compactua com atos que contrariem os princípios fundamentais da medicina, como o cuidado à preservação da vida e o respeito à dignidade humana. Ricardo Jorge pediu desculpas à família de Kirk. Ele afirmou que foi uma colocação infeliz, fora de contexto e divulgada por pessoas alheias ao círculo dele. O médico disse que o conteúdo tem sido usado por pessoas que estão ameaçando a família dele, incluindo a esposa e os irmãos. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul cancelou o evento com o escritor Eduardo Bueno, após ele comemorar a morte do influenciador Charlie Kirk. O podcast que ele participava também foi suspenso após a repercussão negativa. A universidade informou que rescindiu o contrato de locação do espetáculo Brasil, Pecado Capital com Eduardo Bueno. A medida aconteceu após Eduardo Bueno ironizar a morte de Charlie Kirk, influenciador de direita que foi assassinado na última quarta-feira nos Estados Unidos. Em nota, a universidade reforçou o compromisso com a liberdade de expressão, mas repudiou qualquer manifestação contrária à vida e à dignidade humana. A PUC afirmou também que tal postura não condiz com a sua cultura e nem com seus valores institucionais. O perfil oficial do podcast Nós da História, criado em 2021 e integrado por Eduardo Bueno, foi suspenso após a repercussão negativa das declarações. O apresentador do programa, Luciano Potter, reafirmou a discordância com as declarações de Peninha e disse acreditar que ele deve sofrer as consequências dos próprios atos. Eduardo Bueno divulgou um vídeo de retratação nas redes sociais. Ele afirmou que os deslizes e excessos eventualmente nos incitam e empurram, e não restam dúvidas que cometi. O exército israelense afirmou neste final de semana que mais de 250 mil palestinos deixaram a cidade de Gaza em direção a outras áreas do território. Mais de 250 mil palestinos deixaram a cidade de Gaza após a intensificação dos bombardeios e ataques na principal cidade da faixa de Gaza. A estimativa é do exército israelense. As Nações Unidas estimam que cerca de 1 milhão de palestinos vivem em Gaza e arredores. As restrições à imprensa e as dificuldades de acesso a muitas áreas impedem a verificação de forma independente dos detalhes fornecidos pelos militares ou os relatórios da Agência de Defesa Civil do território palestino. O exército israelense lançou panfletos orientando os moradores dos distritos do oeste a deixarem a área, enquanto a Agência de Defesa Civil de Gaza informava sobre ataques aéreos contínuos. Estamos indo para Khan Yunis e não sabemos o que fazer. Estamos sempre mudando de lugar. Há pacientes conosco e não sabemos para onde ir. Não há zonas seguras. Eles não estão mirando na resistência, mas sim em nós civis. Somos mulheres, crianças e idosos e não fizemos nada de errado. Há quase 70 mil mártires na guerra agora. Israel enfrenta crescente pressão internacional para encerrar sua ofensiva, mas afirma que está decidido a desmantelar o Hamas, no que descreve como um dos últimos redutos do grupo. Nas últimas semanas, os militares israelenses concentraram seus ataques em edifícios que, segundo eles, foram utilizados por militantes do grupo islamista. A ONU e membros da comunidade internacional alertaram contra a ofensiva militar com medo de que piore a já grave situação humanitária na cidade de Gaza, onde a ONU declarou que há uma situação de fome extrema.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comemorou a visita do secretário norte-americano Marco Rubio e disse que o encontro demonstra a força das relações entre os dois países. O secretário de Estado americano Marco Rubio chegou a Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a visita do principal diplomata dos Estados Unidos demonstra a força das relações entre os dois aliados. Sob o comando do presidente Trump e do secretário Rubio e de toda a sua equipe, esta aliança está mais forte do que nunca. A viagem ocorreu apesar da indignação do presidente Donald Trump com o bombardeio israelense de terça-feira contra líderes do movimento islamista palestino no Catar, um aliado dos Estados Unidos. O ataque sem precedentes teve como alvo líderes do Hamas, reunidos em um complexo residencial no coração de Doha, capital do estado que media as negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Antes de sua chegada, Rubio disse que o bombardeio não mudará a natureza da relação dos Estados Unidos com Israel, mas admitiu que teria que conversar sobre isso e o impacto que terá. Enquanto isso, o primeiro-ministro do Catar pediu que a comunidade internacional pare de usar dois pesos e duas medidas e sancione Israel por todos os crimes que cometeu. Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023, Israel dizimou os líderes do Hamas e prometeu destruí-lo e expulsá-lo do território palestino. Na faixa de Gaza, devastada pela fome por quase 2 anos de guerra, o exército israelense continua a ofensiva na cidade de Gaza, que tenta controlar e apresenta como um dos últimos redutos do Hamas. O governo da Romênia afirmou que um drone russo violou o espaço aéreo do país também neste final de semana. Caças F-16 escoltaram o equipamento até a fronteira com a Ucrânia. A Romênia condenou a intrusão de um drone russo em seu espaço aéreo durante um ataque na Ucrânia e alertou que as ações de Moscou representam um novo desafio para a segurança no Mar Negro. A incursão de sábado à noite na Romênia ocorreu 4 dias após a Polônia denunciar a entrada em seu território de 19 aeronaves russas que foram abatidas com a ajuda da OTAN. O Ministério das Relações Exteriores da Romênia informou na televisão privada Digi24 que o embaixador russo em Bucareste, Vladimir Lipaev, havia sido convocado para comunicar claramente o protesto da Romênia pela intrusão do drone. Tanto a Romênia quanto a Polônia, que fazem parte da OTAN e da União Europeia, estão em estado de alerta. O Ministério da Defesa romeno informou em um comunicado que o drone não sobrevoou áreas povoadas e não representou uma ameaça iminente para a população. A Rússia alertou que vai perseguir os países que tomarem os ativos do país. O posicionamento acontece após a União Europeia afirmar que pode usar o dinheiro russo para ajudar a Ucrânia. Após a invasão da Ucrânia em 2022, os Estados Unidos e aliados bloquearam mais de 300 bilhões de dólares em ativos da Rússia. A China iniciou negociações comerciais com os Estados Unidos em Madrid. O secretário do Tesouro americano Scott Bessent e autoridades chinesas de alto escalão participam das conversas. A China e os Estados Unidos iniciaram negociações comerciais em Madrid no domingo. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e autoridades chinesas de alto escalão, incluindo o vice-primeiro-ministro He Lifeng, participam das negociações. Pequim informou que sua delegação vai permanecer na capital espanhola até quarta-feira. China e Estados Unidos se acusam mutuamente de agravar as tensões comerciais, que levaram ambos os lados a impor tarifas este ano, que em determinado momento alcançaram 3 dígitos. Desde então, os dois lados chegaram a um acordo para aliviar as tensões, reduzindo temporariamente suas tarifas para 30% para os Estados Unidos e 10% para a China. Em agosto, eles adiaram a reimposição de tarifas mais altas por 90 dias até 10 de novembro. Os representantes também planejam discutir a situação do TikTok, depois que a China pediu aos Estados Unidos que resolvessem a disputa por meio do diálogo.
uma lei federal que exigia a venda ou proibição da plataforma, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, por motivos de segurança nacional, deveria entrar em vigor um dia antes da posse de Donald Trump em 20 de janeiro. Mas o presidente republicano suspendeu a proibição e, em meados de junho, estendeu em 90 dias o prazo para o aplicativo encontrar um comprador não chinês, como condição para não ser banido dos Estados Unidos. O novo prazo expira na quarta-feira. A Venezuela afirmou que os Estados Unidos bloquearam um barco pesqueiro na costa do país. A Venezuela denunciou que uma embarcação americana manteve retido por 8 horas um barco pesqueiro que navegava em águas venezuelanas, justamente enquanto os Estados Unidos mantêm navios de guerra no Caribe. Nas últimas semanas, o governo americano deslocou 8 navios para o que definiu como manobras contra o narcotráfico internacional, uma ação que provocou novas tensões com Caracas. A República Bolivariana de Venezuela denuncia que este viernes 12 de setembro. A República Bolivariana da Venezuela denuncia que nesta sexta-feira, 12 de setembro, o navio venezuelano Carmen Rosa, tripulado por 9 humildes pescadores de atum e navegando 48 milhas náuticas a nordeste da ilha de La Blanquilla, em águas pertencentes à zona econômica exclusiva da Venezuela, foi atacado ilegal e hostilmente por um contra-torpedeiro da Marinha dos Estados Unidos, o USS Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado com poderosos mísseis de cruzeiro e tripulado por fuzileiros navais altamente treinados. Equipado com potentes misiles de cruzeiro e tripulado por marines altamente entrenados. Caracas exigiu que o governo dos Estados Unidos cesse imediatamente essas ações que colocaram em risco a segurança e a paz do Caribe. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou a mobilização de pelo menos 25 mil soldados de suas forças armadas em estados fronteiriços com a Colômbia e o Caribe. Também chamou os cidadãos a se alistarem na milícia bolivariana, um corpo militar composto por civis, para somar forças diante de uma suposta ameaça de invasão dos Estados Unidos. Muitos cidadãos responderam à convocação e foram a diversas bases militares do governo para receber treinamento com armas em Caracas. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopes, disse que os Estados Unidos triplicaram o envio de aviões espiões para a Venezuela em agosto. A Venezuela denunciou a expansão do envio de aviões espiões americanos para perto do seu território. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, afirmou que aviões-tanque fornecendo combustível para aviões espiões RC-135 foram detectados na noite de sábado. Isso sempre ha ocorrido, só que agora passaram a padrão. Isso sempre aconteceu. Só que agora eles mudaram de um padrão diurno para fazer isso à noite e de madrugada e triplicaram as operações de inteligência e reconhecimento contra a República Bolivariana da Venezuela em agosto. Inteligência e de exploração contra a República Bolivariana de Venezuela. No sábado, Caracas informou que militares americanos que fazem parte da tripulação de um contratorpedeiro retiveram por 8 horas um navio pesqueiro de atum que navegava nas águas do Caribe venezuelano. Washington acusa o presidente Nicolás Maduro de supostas ligações com o narcotráfico e justifica a presença de forças militares no Caribe como parte da luta antinarcóticos. A Venezuela denuncia a mobilização dos Estados Unidos como uma provocação. E após a onda de protestos violentos e dezenas de mortes, o Nepal começou a retomar a paz com a nomeação da primeira-ministra interina. Com a suspensão do toque de recolher e a reabertura do comércio, o Nepal iniciou sábado virando a página dos violentos distúrbios desta semana, um dia após a nomeação de Sushila Karki como primeira-ministra interina. A presença de soldados e tanques foi reduzida nas ruas da capital, Katmandu, onde lojas e templos reabriram as portas. Na segunda e na terça-feira, a cidade foi palco de violentos protestos antigovernamentais, que terminaram com o parlamento em chamas e a renúncia do primeiro-ministro, deixando pelo menos 51 mortos e centenas de feridos. Sushila Karki, ex-presidente da Suprema Corte, se tornou a primeira mulher a comandar o governo do Nepal
com a promessa de restaurar a ordem e combater a corrupção, principal reivindicação dos manifestantes. Depois, o presidente ordenou a dissolução do parlamento e marcou a realização de eleições legislativas para 5 de março de 2026. A nova premier, de 73 anos, dedicou sua primeira ação a visitar hospitais da capital e encontrar os feridos nos protestos, vítimas da repressão ordenada por seu antecessor, KP Sharma Oli, cujo paradeiro é desconhecido. Essa violência policial precipitou a queda do governo do então primeiro-ministro, líder do Partido Comunista e representante das elites nepalesas, que estava em seu 4º mandato desde 2015. Mais de 20% da população entre 15 e 24 anos está desempregada, segundo dados do Banco Mundial, e o PIB anual por habitante é de apenas $1.450, ou R$ 7.800 na cotação atual. Outras das tarefas imediatas que SARC deve assumir será garantir o retorno à ordem em todo o país, principalmente capturar os 12.500 presos que continuam foragidos depois que aproveitaram o caos dos distúrbios para fugir das prisões. E no próximo bloco, avião transportando cocaína cai no litoral sul de Alagoas. E feirante morre após ataque de pitbulls em Duque de Caxias. Uma aeronave caiu em um município de Alagoas com diversos tabletes de cocaína. O piloto não resistiu e morreu no local. De acordo com a 9ª Companhia Independente da Polícia Militar, equipes foram acionadas após moradores da região relatarem um forte estrondo vindo do canavial. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a queda da aeronave. O piloto da aeronave era o único ocupante e morreu no local. Os policiais encontraram tabletes de cocaína que somavam quase 200 quilos. A droga estava embalada com o logo da empresa de Elon Musk, SpaceX. O piloto tem nacionalidade estrangeira e estava portando um documento da Austrália. Ele foi identificado como Timothy J. Clark. A Polícia Federal prendeu um brasileiro condenado a mais de 56 anos de prisão por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. De acordo com a corporação, ele estava foragido e já era procurado há pouco mais de um mês. A prisão aconteceu na cidade de Catuete, na fronteira entre Paraguai e Brasil. E o empresário Gabriel Farrell morreu após saltar de paraquedas na região da Barra da Tijuca. O pai dele afirmou que o equipamento apresentou um defeito e o paraquedas não abriu. Gabriel Farrell ficou nacionalmente conhecido após sua participação no programa Shark Tank Brasil, em 2021. Na época, ele vendeu a ideia da pizzaria Borda e Lenha, que se tornaria sucesso no Rio de Janeiro. O pai dele, Severino Costes, disse que Gabriel fez o salto na altura da Ilha 2, na reserva, mas o equipamento apresentou um defeito e o paraquedas não abriu. Conhecido por seu espírito aventureiro e pela presença constante nas redes sociais, Farrell costumava compartilhar vídeos de suas experiências em saltos e viagens para mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok. Na véspera do acidente, ele publicou um vídeo em que aparecia correndo na praia de São Conrado. Deixou uma mensagem sobre a importância de valorizar a vida. Valorizar a vida é diário, é de graça e é imperdível, fecha aspas. O velório dele aconteceu nesta segunda-feira no cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. Um homem de 63 anos morreu após ser atacado por um cão da raça Pitbull em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a prefeitura da cidade, Roberto de Carvalho deu entrada em um hospital com múltiplas lacerações na face e em membros superiores. De acordo com vizinhos, ele vendia aipim em uma praça há mais de 30 anos e era querido por todos. A Polícia Civil foi às ruas de Santa Catarina, São Paulo e Paraíba contra suspeitos de trocarem mensagens ameaçando de morte o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Segundo as investigações, 5 homens teriam trocado mensagens em um grupo de WhatsApp. A polícia suspeitou de uma possível incitação à violência contra o governador Jorginho de Melo. A investigação teve início no fim de semana, mas a troca de mensagens teria ocorrido na quinta-feira, quando um dos integrantes do grupo, que é servidor da prefeitura de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, disse ter se encontrado com o governador. Nas mensagens, uma pessoa pediu para um outro membro não esquecer do Molotov,
a arma incendiária utilizada em protestos. Além disso, um outro membro pediu para verificar se a faca realmente estava afiada. De acordo com a Polícia Civil, as investigações vão continuar, até que todos os fatos sejam esclarecidos. A seguir, novo Acordo Mundial da Pesca estabelece regras para trabalho mais sustentável e os gols do Campeonato Brasileiro. Os fenômenos climáticos extremos do verão de 2025 custaram à Europa mais de 50 bilhões de dólares. As ondas de calor, secas e inundações que marcaram o verão de 2025 acarretaram 43 bilhões de euros, aproximadamente 50 bilhões de dólares ou mais de 270 bilhões de reais em perdas para a economia europeia. Uma pesquisa liderada por Ceres Usman, da Universidade Alemã de Mannheim, com 2 coautores do Banco Central Europeu, se baseia tanto em dados meteorológicos quanto em modelos econômicos de estimativa de danos causados por fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas. O estudo considera as consequências diretas desses episódios, como a destruição de estradas, edifícios ou campos de cultivo devido às inundações, mas também as indiretas, como as perdas de produção que acompanham o tempo de reconstrução de uma fábrica, as perdas de vidas humanas ou os custos ligados à adaptação. Também inclui os impactos de longo prazo. Assim, a redução ou destruição de alguns produtos devido à seca pode provocar inflação a médio ou longo prazo. Levando em consideração todos os elementos, o estudo considera que até 2029, os custos macroeconômicos gerados pelas catástrofes do verão de 2025 poderiam alcançar 126 bilhões de euros, ou quase 800 bilhões de reais. Espanha, França e Itália aparecem como os países mais afetados. Cada um enfrenta perdas superiores a 10 bilhões de euros ou mais de 60 bilhões de reais. Entrou em vigor hoje o novo Acordo Mundial sobre a Pesca. O pacto estabelece regras para trabalho mais sustentável e menos atividades ilegais. O acordo da Organização Mundial do Comércio sobre subsídios à pesca, o primeiro a abordar o meio ambiente, entrou em vigor nesta segunda-feira, após anos de negociações complexas e em meio a tensões comerciais internacionais intensas. Aceito por mais de 100 membros da OMC, incluindo Estados Unidos, União Europeia e China, o pacto estabelece regras vinculativas que exigem que os governos considerem a legalidade e a sustentabilidade das atividades pesqueiras que subsidiam. Esta manhã marca uma ocasião verdadeiramente especial. Há poucos momentos, testemunhamos o depósito formal dos instrumentos de aceitação pelo Brasil, Quênia, Vietnã e Tonga, um passo crucial que oficialmente colocou em vigor o acordo da OMC sobre subsídios à pesca. Expresso minha sincera gratidão a todos que tornaram isso possível, aqui em Genebra e nas capitais, por nos ajudarem a alcançar esse marco histórico. O pacto pede que os países tenham especial cuidado e moderação ao conceder subsídios a embarcações que não exibem suas bandeiras e proíbe subsídios para a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada em alto mar, assim como os incentivos destinados à captura de bancos de peixes superexplorados. Os países são obrigados a reportar informações sobre a implementação do acordo à OMC. Devem fornecer dados sobre a situação das reservas pesqueiras e sobre embarcações que se beneficiam de subsídios. No momento em que o sistema de comércio internacional enfrenta desafios profundos, isso envia um sinal poderoso de que os membros da OMC podem trabalhar juntos em um espírito de cooperação e responsabilidade compartilhada para encontrar soluções para os desafios globais. Que vocês podem trabalhar juntos dentro do sistema multilateral de comércio para conter os males públicos globais e fornecer bens públicos globais. Qualquer um que pense que a OMC não está funcionando, o que dizemos a eles hoje? Vocês estão enganados. You are wrong. Louder. You are wrong. Os países em desenvolvimento se beneficiam do apoio técnico da OMC. Um fundo voluntário foi criado para apoiá-los e já recebeu 18 milhões de dólares.
quase 900 milhões de reais na cotação atual. Um bebê gorila encontrado em uma caixa por funcionários da alfândega no aeroporto de Istambul deve retornar à Nigéria. O animal recebeu cuidados após ser resgatado de traficantes. Ele ganhou um nome engraçado, Zeytin, que significa azeitona em turco. Esta semana, o bebê gorila recebeu a notícia de que deve retornar à sua terra natal, Nigéria. O animado filhote de primata está na Turquia desde que foi encontrado em uma caixa por funcionários da alfândega no aeroporto de Istambul. Quando ele chegou, pesava 9,4 quilos, mas hoje está com 16. Também cresceu de 62,5 centímetros para 80. Em outras palavras, o bebê gorila Zeytin se tornou um jovem gorila. O bebê mora em um zoológico turco desde dezembro de 2024, quando foi resgatado das mãos dos traficantes que pretendiam levá-lo para a Tailândia. À época, ele tinha 5 meses. Concluímos o processo de reabilitação. Nosso objetivo é duplo: manter sua vida saudável aqui, mas, por outro lado, enviar Zeytin para seu habitat natural ideal, em sua própria região. Acredita-se que Zeytin seja um gorila da planície ocidental, uma subespécie criticamente ameaçada de extinção e nativa das florestas tropicais da África Central. O número de exemplares caiu drasticamente nas últimas décadas devido ao desmatamento, à caça e às doenças. A África Ocidental e Central são as principais fontes de tráfico no continente. O ator Owen Cooper, de 15 anos, venceu a categoria de melhor ator coadjuvante na edição de número 77 do Emmy. O jovem foi protagonista na série Adolescência. Adolescência foi o grande destaque do Emmy. O drama da Netflix, que acompanha um jovem acusado de assassinar uma colega de turma, levou para casa 6 estatuetas. A minissérie aclamada, que alcançou 140 milhões de visualizações nos primeiros 3 meses e recebeu 13 indicações, examina o impacto trágico que a masculinidade tóxica pode ter sobre os jovens a partir de várias perspectivas. Owen Cooper, de 15 anos, se tornou o ator mais jovem a ganhar um Emmy, levando para casa o prêmio de melhor ator coadjuvante. Esperávamos que a série gerasse debate e achávamos que isso aconteceria no Reino Unido, porque é uma série muito específica, mas a recepção mundial tem sido absolutamente impressionante. E então você percebe que este é de fato um problema global. Na categoria comédia, The Studio, uma sátira ao universo hollywoodiano, fechou a noite com 13 prêmios, incluindo 9 conquistados na pré-cerimônia dedicada às categorias técnicas. Na categoria drama, a produção médica The Pitt desbancou o thriller de ficção científica Ruptura e levou para casa o cobiçado Emmy de melhor série do gênero. Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo para transferir o TikTok para a propriedade americana. O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro, que participou das negociações entre os dois países em Madrid. Estados Unidos e China chegaram nesta segunda-feira a um acordo para que o TikTok passe para mãos americanas. Bem, acho que a estrutura é para que a empresa passe a ser controlada pelos Estados Unidos, mas repito, não vou me antecipar à teleconferência dos líderes na sexta-feira. Temos uma estrutura, eles terão que confirmar o acordo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chinês Xi Jinping vão conversar na sexta-feira para finalizar o acordo. Minutos antes, Trump havia antecipado em sua plataforma Truth Social um acordo sobre uma certa empresa que os jovens americanos realmente queriam salvar. O TikTok é propriedade da empresa chinesa de internet ByteDance, uma lei federal que exige a venda ou a proibição do TikTok por motivos de segurança nacional deveria entrar em vigor um dia antes da posse de Trump, em 20 de janeiro. Mas o presidente republicano suspendeu a proibição e, em meados de junho, estendeu por mais 90 dias o prazo para que o aplicativo encontrasse um comprador não chinês como condição para não ser banido dos Estados Unidos. O novo prazo vence em 17 de setembro. Nesse final de semana teve Brasileirão. O Flamengo venceu o Juventude e abriu 4 pontos na liderança. O Palmeiras goleou o Internacional no Allianz Parque. E a estrela da noite foi Vitor Roque, que fez um hat-trick.
Aos 4 minutos, Vitor Roque recebeu na entrada da área e fez o primeiro. Aos 23 minutos, o Palmeiras armou um contra-ataque e Vitor Roque recebeu sozinho para fazer o segundo da partida. Lucas Evangelista fez o terceiro após rebote do goleiro do Inter. E o terceiro do atacante e o quarto do Palmeiras apareceu após uma jogada ensaiada. Vitor Roque só precisou empurrar para o fundo do gol. No segundo tempo, o Internacional só descontou com Johan Carbonero e foi apenas 4-1 Palmeiras. O Corinthians venceu o Fluminense no Maracanã por 1-0. O gol da vitória foi marcado por Mateuzinho. O Flamengo venceu o Juventude fora de casa e disparou na liderança. De Arrascaeta fez o primeiro aos 32 minutos do primeiro tempo. No final da partida, Emerson Royal fechou o marcador. Quem venceu também foi o São Paulo. O tricolor recebeu o Botafogo no Morumbis e viu Dineno garantir os 3 pontos logo aos 3 minutos de partida. Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.